Fala aí, galerinha, quem tá ouvindo a gente, seja bem-vindo ao Boardingcast número 2. É isso aí, galera. Para de rir. No programa de hoje está sensacional. Assim como a gente fez o primeiro Boardingcast, o segundo tá mais emocionante ainda. Hoje a gente vai debater um assunto que é delicado, que é compulsivo, que causa muita briga no Facebook, que é sobre o quê? A batalha dos consoles, né? Que é o Xbox, o PlayStation, o Wii U. Na última geração teve o Wii, o 360 e o PS3. E a gente vai começar a discutir isso, que dá muito o que falar. Para nossos convidados que temos aqui, da última vez ele continua, o Gabriel. Boa noite, Gabriel, já que são 3 horas da manhã que estamos gravando. E aí, Gabriel, tudo beleza? Tudo beleza, graças a Deus. Estamos aí gravando a segunda edição do Boardingcast, né? E vamos curtir hoje esse grande tema aí, que seria, no caso, a guerra dos consoles, né? No caso, né, a concorrência, né, dos consoles, né? Hoje em dia nós temos o Wii U, né, que começou liderando a geração, né? Pois foi o primeiro console, né, a aparecer da nova geração. Logo seguido dele, o Xbox One e o PS4, né? O Wii U começou na frente, né, com bastante jogos, né? E agora é a vez do Xbox One e do PS4 exibir mais jogos, né? O Destiny é um dos jogos que já está começando a fazer sucesso no PS4, mostrando, né, a que veio o aparelho, né? Obviamente ainda há muitos jogos a serem lançados, né? Tem também o Final Fantasy, né? Novo Final Fantasy pro PS4. Tem o X, né? Que é o Xenoblade novo do Wii U, né? Agora é muitos jogos, né, que estão por vir aí, né? Enfim. Fala aí, John. Então, exatamente. Opa. Ele nem esperou falar. Temos aqui hoje, ele tá aqui, que semana passada, a última vez ele não veio, né? E hoje eu consegui falar com ele. O Joe Bertanguiol do Rocambole tá aqui com a gente. Fala aí. E aí, galera, tranquilo? Estamos aí na atividade. Então, olha o Joe é bem mais rápido pra se apresentar. O Gabriel começa a falar um monte de coisa. Beleza, gente, então vamos começar a falar. Pra você manter contato com a gente, mande e-mail para lugar nenhum. A gente é pobre e não tem e-mail. Então, vamos começar. Com o primeiro assunto, a gente vai comentar um pouco sobre o mercado de games no país. Eu tô dando uma olhada aqui, pelo menos eu olhei. Pelo que tá aparecendo, até 2016, o Brasil vai se tornar a maior potência em games da América Latina, em relação assim de usuários, né? Aqui estava dizendo que até o final de 2012, 2013, o mercado nacional de games movimentou 5,3 bilhões. Você sabe o que é 5,3 bilhões? Só de game. Cara, muita coisa, né? É mais dinheiro do que o tio Patinhas tem, né? O tio Patinhas deve ter até menos disso. Sim, aí. O Ike Batista tá pobre, não tem muito menos que isso. Então, a gente tem que pensar assim, ó, o mercado game da América toda, geralmente, preferencialmente, estava lá nos Estados Unidos, já está começando a vir aqui pro Brasil. Ou seja, a gente está virando potência em games em tudo quanto é canto. Assim, talvez no mundo a gente não se compare a Japão, a esses países que são mais fortes. Mas aqui na América, a gente já pode estar até a nível de Estados Unidos. O que você tem assim sobre comentar sobre isso? Começa você, Gabriel, a falar sobre isso. Olha, eu acho, Bordinho, a seguinte coisa. De fato, né, o mercado brasileiro de games, a gente pode considerar um dos melhores, né, que tem, porque o povo brasileiro é um povo muito gamer, essa que é a verdade. Uma das coisas, né, que chega a desapontar um pouquinho seria, no caso, a falta de dedicação por parte da Nintendo em relação aos jogos traduzidos. Existem muitos RPGs da hora saindo para 3DS que eu não tô vendo preocupação, né, em relação à tradução. Tem o Bravely Default. Bom, eu conheço poucos, né, RPGs, né, mas tipo assim, jogo igual Zelda mesmo, por exemplo, se tivesse versão em português, né, sinceramente eu iria gostar pra caramba. Não somente o Zelda, né, mas também o Pokémon, né, o Pokémon, que nem o meu Pokémon X, né, por exemplo, eu jogo ele no espanhol, né. Mas os poderes, assim, todo mundo já conhece, né? No caso,
pela língua, né, americana, né, linguagem americana, né. Então eu acho que se tivesse, né, uma dedicação, né, em relação em trabalhar a tradução dos jogos, né, seria bacana demais. Outra coisa que eu acho assim também que não foi muito bacana, né, por parte de alguns produtores, né, de jogos, né, que nem aquele jogo estilo Mega Man, né, o Azure Strikers Gunvolt, né, era para estar disponível na eShop brasileira e justamente, creio eu, né, que pelo fato deles não estarem realizando um trabalho de tradução, né, para o console, né, é que não está tendo a versão dele disponível na eShop. Muitas pessoas indignadas, né, e é um jogo bacana pra caramba. Praticamente eles copiaram todo o estilo, né, do Mega Man no jogo, né, e por essa razão, né, é um jogo que muitos fãs de Mega Man adoraria poder ver no console, né, e infelizmente não está disponível justamente porque não estão dedicando, né, tanto, né, quanto esperado em tradução, né, pro 3DS, para o Wii U mesmo. Agora... Até que... Ah, não, então, continua, perdão. Então, Bordin, no caso, né, agora a Sony, né, e a Microsoft já se preocupam muito mais com a gente nessa questão. Faz parte, né, da guerra dos consoles, né, da disputa, né, no mercado, né, dos consoles, né. Eu acho que nesse quesito a Nintendo e a Sony estão mandando muito mas bem. Isso, em relação ao que você falou da Nintendo, isso reflete na BGS. A Brasil Game Show, tanto do ano passado como desse ano, não tem presença da Nintendo. A Nintendo, ela meio que quando a Nintendo pensa em Brasil, ela pensa, será? Mas eu acho que uma hora a Nintendo vai perceber que o mercado brasileiro tá muito assim, tá fluindo muito bem. Tanto é que se a gente for comparar, e eu quero agora falar com o Joe, se a gente for comparar em relação a Wii U, a Xbox One e o PlayStation 4, o Wii U começou com um pouquinho de venda aqui no Brasil, mas for ver os outros dois consoles já estão chegando. Isso reflete muito no que eu acabei de falar. Eles estão fazendo o Xbox. No caso, a Sony e a Microsoft estão pensando mais no Brasil. O que você acha? No caso, quem está pensando mais no Brasil? A Sony e a Microsoft, porque eles estão fazendo tradutor, essas coisas, com tradução. Sim. É como você disse, o Brasil ele é um público-alvo forte para gamer, né? Todo o gamer brasileiro realmente tem muito mesmo. Só que a Nintendo ela não investe muito bem nisso. Como o Gabriel mesmo estava falando, a questão da tradução dos jogos, entre outras diversas coisas que a Nintendo não investe legal no Brasil. A Sony investe mais e a Microsoft também. No caso, a Nintendo ela tá bem para baixo nisso aí mesmo. Então, é como eu tava falando, se a gente devia o espaço que a Nintendo precisava ter aqui no Brasil, ela não tem. Até porque eu acho que a Nintendo não está investindo aqui no Brasil em relação a tradução, em relação até a marketing. O marketing da Nintendo é muito pobre aqui no Brasil. Talvez em outros países seja maior. Sim, o fato da Sony e a Microsoft investir mais no público-alvo brasileiro, o que acontece? A Nintendo acaba perdendo um pouco desse público-alvo. A Nintendo tem sim um público-alvo forte para ela no Brasil, só que ela tem que investir mais, ela tem que reconhecer que existe o público-alvo brasileiro forte. Independentemente da concorrência, eles deveriam focar mais, eles iam conquistar mais o público-alvo. Então eles estão perdendo espaço com as concorrências. Quer complementar alguma coisa sobre isso? Dessa questão? Não tem assim muito, né, a complementar, né? A Nintendo ela realiza um trabalho diferente, né, das outras duas concorrentes dela. Essa que é a verdade. A Nintendo ela nunca procura assim depender, né, de ninguém, né?
E uma boa prova disso, né, é que os títulos dela, né, respondem por si, né? A Nintendo tem, sim, muita criatividade, muitos personagens, jogos exclusivos. Eu acho, assim, que ela se diferencia muito, né, das demais. E as demais, no caso, as mais fortes, né, que seria a Microsoft e a Sony, elas se inspiram, né, muito, né, na Nintendo, né? A Microsoft hoje em dia está realizando um grande trabalho, né, na área de videogame. Então tem títulos bacana demais pro Xbox. Quem acha, né, que o Xbox não tá se dando bem, é um dos consoles que mais se dá bem no mercado. Eu acho assim, a Nintendo, né, John, ela é uma empresa que ela segue demais os próprios passos dela. Eles têm, né, a própria política deles. Ao meu ver, eles não estão assim maus no mercado. Cada um, né, tem um público, né? Eu acho que a Nintendo ela vai sempre seguir o caminho dela, né? E a Nintendo, ela é uma empresa que ela inova, né? Ela inova muito, né, no mercado, né? Eu acho que independente, né, de como esteja o mercado para as três empresas, né, a Nintendo é uma empresa que sempre vai mandar bem no que ela faz. A Nintendo, ela promete, na campanha dela, ela promete muito a questão da tradição. Ela sempre é uma empresa que existe muito a questão da tradição. O pessoal fala Nintendo, nossa, Super Nintendo, eu jogava, Nintendo 64 e tal. As novas empresas são muito boas, só que elas investem mais na questão tecnológica, elas também são inovadoras e tal. Mas eu acho ainda que a Nintendo deveria reconhecer mais o público-alvo brasileiro. O que o John disse é verdade. Eu acho que falta, né, um bom reconhecimento, assim, por parte da empresa. A empresa é muito bacana, tem muitos fãs aqui no Brasil. Eu acho que o público dela aqui no Brasil poderia ser mais valorizado. Por causa dessas coisas que eu acabei de citar, a tradução nos jogos, alguns títulos que eles deixam de lançar para cá por causa da tradução. Então, as compras, né? O acesso ao eShop. As compras, acesso ao eShop. Eles poderiam, né, criar um sistema mais próprio para o Brasil para facilitar o nosso acesso a eShop, né? Isso que eu tenho certeza, né? Isso reflete muito em questões de jogos propriamente ditos vendidos no Brasil. Vi aqui a lista dos games que foram vendidos. Já vamos voltar aqui para 2013. O top 10 ficou entre os jogos que foram vendidos mais aqui no Brasil. Não aparece nenhum da Nintendo. Tem o GTA V em primeiro, o FIFA em segundo, né, o FIFA 13, o PES 2013 em terceiro, o FIFA 2014 em quarto, o God of War em quinto, o PES 2014 em sexto, o sétimo The Last of Us, Far Cry 3 em oitavo e 2 Call of Duty nono em décimo. Ou seja, nada de Nintendo. Então é questão assim, ó, em relação à Nintendo, ela é forte no Brasil com quem sempre é focado na Nintendo, ou seja, aquele que nasceu nintendista, que nasceu gostando da Nintendo, cresceu gostando da Nintendo. Se nasceu uma pessoa no ano lá 2000, hoje a pessoa tem 16 anos, ela não vai gostar da Nintendo, não vai ter os jogos da Nintendo. Ela vai ter esses jogos aqui, que foram mais vendidos. A não ser que ela seja ainda mais nova, né? Porque a Nintendo acaba alcançando o público que é bem mais novo, né? Que por conta dos games que são mais divertidos e tal. Então ele alcança bem o público-alvo mais infantil e também o público-alvo tradicional, que segue a marca, veste camisas. Exatamente. Então é como falei. Eu acho que aqui no Brasil, assim, quem gosta de Nintendo é nintendista. Quem não gosta, quem não é nintendista, pode até gostar de alguns jogos, mas não é aquela pessoa que vai comprar o Wii U, por exemplo. Vamos só fechar aqui a informação. Eu vi aqui uma informação aqui que conta o ranking dos jogos mais vendidos no Brasil por console. Aqui, ó. Aqui mostra que o top 10 do Wii, que já fechou a geração, ele fechou assim, ó. Just Dance em primeiro, Just Dance 4 em segundo, Super Mario Galaxy 2 em terceiro, Super Mario Galaxy 1 em quarto, em quinto, New Super Mario Bros. Wii, em sexto, Super Smash Bros. Brawl,
Em sétimo, The Legend of Zelda Twilight Princess. Em oitavo, Mario Party 9. Em nono, o Sport. E em 10, o Chaves. Ou seja, isso reflete nos dois primeiros jogos, que é Just Dance e Just Dance 4. Não são jogos da Nintendo, são jogos da Ubisoft. Então, você já vê aí que reflete em relação a isso, tá? Outro assunto que a gente vai falar agora, fechando essa informação do mercado gamer, voltando pro mundo. Agora a gente esquece o Brasil, já abre pro mundo. Essa guerra de consoles que existe entre Microsoft, Sony e Nintendo, eu também acho que prejudica muito quem joga, porque eles estão fazendo uma guerra de tal maneira que eles esquecem de focar jogo, eles querem focar gráfico, eles querem focar que um é melhor que o outro. O que você acha disso, Gabriel? Esse negócio de Nintendo, de Xbox, falar que é melhor que PlayStation falar que tem mais gráfico que Nintendo. Como eu sempre venho discutindo, né, inclusive, né, com várias pessoas que conversam sobre isso comigo no Facebook, eu acho o seguinte: os consoles, né, os de hardware mais parrudo, eles estão disputando muito potência de hardware. A gente já não vê mais aquele jogo divertido, aquele jogo assim pra família. Eu vejo muito jogo de FPS, muito jogo assim de RPG, só que com estilo muito sério, assim, que nem o Final Fantasy. O Final Fantasy, por exemplo, o novo Final Fantasy, o trailer dele tá espetacular de lindo. Só que no caso é um jogo assim, os jogos que estão saindo hoje em dia, The Last of Us, considerado uma linda obra-prima, né? Eu nunca joguei, né? Sou suspeito pra falar, porque eu não cheguei, né, a ter contato com nenhuma das versões, nem a normal pra PS3, né, nem a remasterizada, né, pra PS4. Mas a verdade é o seguinte: muitos jogos são filmes jogados no joystick, é o que eu sempre falo. A turma quer um jogo de aventurinha, estilo do Mario, estilo do Sonic. Tem muitos jogos assim que já não são mais tão explorados hoje em dia pela concorrência como era, né, antigamente. Eu acho assim que essas empresas, elas precisam colocar mais jogos estilo Crash Bandicoot, por exemplo. Se sair um Crash Bandicoot com gráfico bacana pro PS4, mas sem perder a nostalgia, né, a magia, né, daquele jogo assim, com clima familiar, né, eu acho que o console vai começar a decolar muito mais, né, se ele tiver mais títulos ao estilo dos títulos que a Nintendo, né, faz hoje em dia. Não que eles tenham que copiar a Nintendo em tudo que a Nintendo faz. Pode ter jogos em inúmeros estilos. Pode ter um jogo de nave bacana ao estilo do Star Fox, mas com estilo próprio, né, da empresa, seja third party ou da própria empresa mesmo que faz o jogo. No caso, para o Xbox One, tem o Killer Instinct, que eles trouxeram de volta. Eles podem trazer outros títulos, podem fazer um Banjo-Kazooie, né, John, ao estilo com gráfico do Xbox One, só que sem perder a magia de antigamente, né, John? Eu não sei se você lembra, John, acho que você já deve ter tido contato com o Banjo-Kazooie Nuts e Bolts, né, do Xbox 360. Já. Então, muita gente fala que esse jogo ele chega longe do estilo dos dois primeiros que é uma vergonha. Esse jogo é uma vergonha se for levar em conta o que tem de tradição na franquia. Exatamente. Então, eu acho que se eles pegarem a tradição de antigamente e trouxerem de volta, nossa, aí os consoles da concorrência vão ser indignos, né, de um maior número de respeito, né, John? Junto com a nostalgia, né? Traz a tradição junto com a nostalgia. Porque às vezes tem games que eles querem remasterizar demais e esquecem da nostalgia, da trilha sonora envolvida, dos personagens envolvidos, do cenário. Essa é a magia, né, de antigamente, né, John? E é isso que a gente não vê acontecer hoje em dia. Isso que indigna a gente em relação à concorrência. Eles fazem um hardware assim muito caro, um hardware muito caro pra gente comprar, e ainda não lançam, né, um jogo assim com aquele estilo nostálgico, né, que a gente gosta. Conversando com algumas pessoas, né, teve uns que falaram assim que
que o jogo hoje em dia é assim mesmo, que tem que ser jogo sério, que somos nós que precisamos nos adaptar acho patética aos a pessoa tempos assim. atuais. Patético quem pensa assim, que jogo é só gráfico. Não é isso. Sinto muito, não sei quem tá ouvindo. Você gosta, cara, você é um patético. Então. Tem que pode pensar assim, não pode, cara. Você não pode. O cara tem 16 anos de idade. Não pegou aquela geração antiga de videogame. Já vai pegar um jogo sério, com sangue, um jogo assim que é mais um filme de cinema jogado no joystick, essa que é a verdade. Então, é assim, galera, ó, deixa eu só falar uma questão. Às vezes não é nem a questão do sangue e tal. É claro que tem muito a ver, a galera foca muito isso, mas o que o pessoal esquece muito... Nossa, tá falando mó alto aqui, cara. O que o pessoal esquece demais, hoje em dia, o que eu vejo nos jovens, eles esquecem da opinião que cada um tem. O cara gosta do jogo divertido, enquanto o outro prefere jogos de tiro e tal. Essa questão não está sendo respeitada. Pelo que eu vejo, as pessoas estão julgando demais o que é bom e o que não é bom, classificando tipo, isso aqui é melhor, esse jogo de tiro tem um gráfico bom. Ele deveria falar assim, ó, eu gosto disso, na minha opinião, porque eu gosto de gráfico, mas falar sobre a opinião dela, respeitando a opinião da outra pessoa. Cada console tem um público-alvo, tem um tipo de jogo. A Nintendo investe mais na diversão. Se você quer jogar um jogo mais divertido, quer aproveitar com os amigos, jogar online, um modo mais divertido. E a gente não tá dizendo que não seja, viu, John, apenas desculpa cortar um pouco. Claro. Não, a gente não tá dizendo que não sejam bons esses jogos. Ótimos. Eles são bons, são ótimos jogos. A gente não tá generalizando. O que a gente quer dizer é que há mais estilos de jogos que não estão mais sendo produzidos. Até nos jogos que a gente já conhece, as versões mais atuais deles já não são mais tão como antigamente. É como se eles fizessem uma coisa, perdesse a receita e não quisesse mais continuar, ou de medo de continuar e não ter sucesso, né? Ou então por alguma razão que a gente desconhece. Só que hoje em dia eu vejo muito mais jogos sérios do que jogos divertidos sendo lançados para esses consoles, principalmente os da concorrência. A única que está ainda lembrando da nostalgia, dos bons momentos, é a Nintendo. É a única que tá seguindo ainda esse caminho fielmente. É como a gente tá falando, eu vou tornar a falar. Moleque que nasceu no ano 2000, por exemplo, tem 14 anos agora, nasceu em 99, 98, tem 15, 16. Ele não pegou o PlayStation 1 naquele auge, quando tinha aqueles jogos legais, quando lançou, por exemplo, quando tinha o Crash, quando lançou o Pitfall, que era legal, quando tinha aquele jogo da lagartinha, não pegou. Então, ou seja, pegou hoje em dia agora, vai pensar em jogo que gráfico é bom. Pegou o Xbox 360, o PlayStation 3, já são gráficos bons. Até o PlayStation 2 na época tinha um gráfico legal. Então, o que ele pensa na cabeça? Jogo bom é jogo com gráfico. Não é assim que funciona. Então, eu acho assim, a pessoa tem que pensar na história do jogo, no gráfico e na diversão. Tem que pensar nos três. Se for focar em uma coisa só, vai ficar com a cabeça fechada, vai virar aquele fanboy. Aquele fanboy que não vale nada ser fanboy. Só tem merda na cabeça. E há quem diga que quem gosta de jogos divertidos, de jogos de aventura, é que são fanboys. Falam, né, que a gente é fanboy da Nintendo, e no entanto não é isso, não é essa imagem que a gente tenta passar quando a gente reconhece que apenas uma das empresas é que continua, né, aí pelo caminho que é o caminho certo, né? É aquilo que eu falei, né? A questão da opinião. Sabe uma coisa, John, você até concordar comigo, houve muita transição. Tipo assim, várias empresas, né, tomaram outros rumos. A Rare, quando era da Nintendo, tinha muitos jogos bacanas. Depois ela foi para Microsoft e ainda fez alguns jogos bons para Xbox, mas na época, né, do Super Nintendo, né, ela fazia muito mais, né? A equipe da Rare praticamente se desfez. O Crash Bandicoot era daquela empresa Naughty Dog, que hoje faz o Uncharted. Acho que é Uncharted é o nome, né, desse jogo aí.
Muito bacana o jogo, estilo Tomb Raider, assim, jogo de arqueologia, exploração, né? Então a Naughty Dog, ela era detentora, né, dos direitos do Crash Bandicoot. O Crash, se eu não me engano, John, ele foi para Sierra, que é uma outra empresa. Modificaram completamente o personagem, o jogo tomou um outro destino completamente diferente do que tomava quando o Crash era mascote da linha PlayStation, né? Hoje eles têm um outro mascote, né? Que é o do Little Big Planet. Eu não lembro o nome dele, parece que era Saca-Bot, alguma coisa assim. Tem que ver direito porque foi modificado. Às Modificaram, vezes houve mudanças. Do alvo, ou até a questão do direito autoral também, né? Direito autoral também. Ô Gabriel, você sabe pra quem o Bandicoot vai voltar pra assinador? Do Zé Sierra. Não. Então, deixa eu só fazer. Voltando em relação aos games. Saiu um ranking de consoles de mesa e consoles portáteis até agora vendidos em relação a unidades. O PlayStation 4, ele lidera. Ele tem 8,3 milhões de vendas, são 42%. Em segundo é o... O 3... vamos pegar aqui, ó. Isso na nova geração, segundo lugar com 6,5 milhões. É 33,2%. Ó, tem sites de pesquisa que o Wii U tá em quinto lugar. Mas a gente tá contando, eu tô contando só nova geração, os três lugar. Principais. PlayStation 4, 42,4%, 8,3 milhões, o Wii U 6,5 milhões, 33,2%, e o Xbox One 4,8 milhões, cerca de 24,4%. Tá bom. Em relação a console de mesa, a Nintendo tá ali no meio, a Sony lidera tal, mas a Nintendo compensa no portátil. Dá uma olhada nisso. 43,5 milhões de 3DS vendidos, 83,7%, 43,5 milhões contra 8,5 milhões de PS Vita, ou seja, 16,3%. Sabe o que é isso? O 3DS investe em nostalgia. Tá aí a resposta. Só acrescentando uma coisa, como a Nintendo, eu já tinha falado que a Nintendo ela investe na tradição, né? É uma promessa da Nintendo mesmo, ela demonstra isso em diversas campanhas dela. Até a questão de seguir uma franquia, seguir o Donkey Kong, manter a nostalgia, manter o Mario, que não é toda a empresa que consegue manter o personagem na franquia. A Nintendo, ela investe em portátil desde o Game Watch, né? E depois o Game Boy clássico, o Game Boy Pocket, Game Boy Light, Game Boy Advance. Então a Nintendo é totalmente líder em portátil. Isso é uma coisa bem óbvia mesmo. Lidera pela questão da tradição que ela tem. Agora vamos esperar, né, que o Wii U, né, faça, né, a continuação, né, desse sucesso todo, né, que sempre foi, né, os jogos da Nintendo. Sim. Né? Há uma boa esperança, quem sabe não aparece um Mario Galaxy 3 pro Wii U, né? Sim. Isso porque o Wii U ainda tá no começo da campanha dela. Ela mandou muito aí bem no comecinho, porque já veio arrasando em jogos no começo. Títulos, né, não tão fortes quanto os esperados, obviamente, até porque a turma não entende que demora para os produtores criarem um título de peso, ainda mais estilo Zelda, Metroid, F-Zero mesmo. Tem muita gente que fala assim, não, porque já era para ter esses títulos, mas a turma não entende. Quando muitas pessoas desejavam o Super Smash Bros, que hoje já está próximo do lançamento, né, de um mês apenas, né? Quando a pessoa estava desejando muito esse jogo, logo que lançou o Wii U, a resposta que a gente teve é que o jogo nem estava em produção ainda, nem estava em linha de produção. Então quer dizer que a pessoa tem que ter muita paciência, né? Porque vai chegar um momento que vai vir títulos arrasadores, títulos muito esperados, né? Então... A Nintendo ela faz uma campanha de marketing que é como se fosse uma onda, um gráfico de uma onda, só que essa onda ela tá cada vez maior.
O pessoal confunde que de início já tem que ser lançado diversos games clássicos. Ah, cadê o Zelda? Cadê aquele jogo? É que eles esperam que esses jogos já estejam em produção antes de terminarem, né? A conclusão do console, né? Só que primeiro eles devem, com certeza, eles devem criar o hardware deve passar por inúmeros testes para daí criar o kit de desenvolvimento, que seria o hardware do console, né? Para que cada empresa venha estudá-lo, começar, né, a criar, desenvolver coisas para aquele hardware, né? A partir desse momento aí que a pessoa vai começar a ver jogos. E no caso do Wii U, logo que lançou já teve título pra caramba. Então quer dizer que pra uma empresa que pega um console e ela vai começar, né? Ela pegou kit de desenvolvimento, ela vai começar a estudar o hardware, vai começar a estudar o kit de desenvolvimento para poder desenvolver os jogos pro aparelho. Não é assim, já lançou, já quero ver tal jogo, né, John? Não é assim. E pra isso eles já portaram bons jogos pra ele. Falam, mas tá saindo porte porco, por que sai porte porco? Não é que sai porte porco, sai sim um porte dos outros consoles pro aparelho, mas é porque eles vão começar a estudar o hardware pra daí produzir o jogo em questão, né, John? Então, Gabriel, só terminar aqui, pelo que eu vejo, as tiers, as outras marcas, elas querem que o Wii U seja vendido mais. Quando o Wii U tiver uma fase onde tá vendendo muito, eles vão falar, agora a gente tem um público-alvo forte, já vendeu bastante, então vamos lançar o jogo que a gente vai ter um público muito mais alto. Então, o que eles fazem? Eles vão lá, lançam o Mario Kart 8, aquela onda sobe bombasticamente, sobe muito. As vendas, depois de um tempo, ela começa a descer, que é a fase onde o pessoal já comprou o jogo e tudo mais, e de repente elas lançam o Smash Bros, que essa onda sobe mais ainda. Então esse é uma forma de gráfico, se você for ver essa estratégia de marketing da Nintendo. É uma empresa que ela não se preocupa tanto no poder de hardware. Obviamente o console dela, o Wii U, ele tem um poder considerável de hardware para os jogos que a empresa tenciona desenvolver para o mercado. Não precisa ser o hardware mais parrudo que tem, é um hardware de poder suficiente, sabe, Joe? Essa é a estratégia da Nintendo. Só que as outras empresas, elas querem que a Nintendo acompanhe o poder de hardware das concorrentes, porque agora a questão de evoluir o hardware, né, a pessoa hoje em dia parece que procura por poder de hardware e não por bons jogos, ou procura pelas duas coisas, mas faz questão de ter o poder de hardware. Aí que vem a questão, John, se por causa, né, do que a maioria deseja, né, a Nintendo seria ideal para a Nintendo se adaptar, né, ao poder de hardware das concorrentes, isso porque a maioria, né, quer isso, ou se a Nintendo ela deveria continuar no caminho que ela está. Eu acho que a Nintendo ela deve se manter no caminho que ela está, porque ela usa uma estratégia de mercado onde ela quer trazer bons jogos para a pessoa, independente do poder de hardware. Se a Nintendo quiser, ela lança um console com esse potencial de hardware que as thirds precisam. Só que as pessoas não sabem disso, mas a Nintendo pode lançar assim. As thirds cobram isso, o público cobra isso. Agora a questão é a seguinte, será que é só uma minoria que enxerga a realidade, John? Isso que a gente fica, né, se perguntando. Será que as thirds, elas têm preconceito? Então, exatamente, tem um preconceito com a empresa. Não, porque ela não vai seguir o poder de hardware, porque também tem uma coisa, né, muito peculiar, né, interessante, né, a se frisar em relação a isso, John. É que no caso, cada empresa cria, né, um sistema de engine, né, engine gráfica para fazer os jogos para os concorrentes. No caso, se o Wii U possui um hardware diferente, aí elas não vão poder acompanhar a Nintendo, porque elas não vão produzir uma engine própria para Nintendo. É isso que eu imagino também que esteja acontecendo, que esteja atrapalhando, né, a comunicação entre as empresas. É uma boa probabilidade, então, gente, sabe, John? Aí, fechando a relação dessa batalha de consoles, não sei se você já sabe que a Sony comprou o direito de um livro que vai ser lançado chamado Console Wars. Esse livro se trata do quê?
aquela antiga batalha da SEGA com a Nintendo. E isso vai virar um filme. Esse filme ainda vai ser dirigido pelo Seth Rogen, que é ator comediante, e vai ter a colaboração do Evan Goldberg. Esse filme vai retratar demais o que é uma guerra dos consoles. Só que vai lembrar aquela história do Nintendinho, cara, com o Sega lá, o Mega Drive, o Super Nintendo. Então... Donkey Kong... Pra quem já foi nascido, viveu bastante essa época, que nem a gente, né, Bordi? A melhor guerra de consoles foi entre a Nintendo e a SEGA, cara. Paulada de um lado, paulada do outro. Era cada um produtor. Tinha jogos bons de um lado, jogos bons de outro, desafio para um lado que não tinha um hardware tão potente que o outro, mas tinha acessórios que deixava ele um poder considerável. Títulos, Sonic versus Mario, Mario World, bacana. A Nintendo ganhou essa guerra, mas ganhou Sonic 2, Sonic 3. Mas eu acho que essa guerra... A Nintendo assim superava assim desde o início, guerra sadia, né? Sabe? Tipo, ninguém metia pau em ninguém. Cada um soltava um jogo no mercado e ganhava na venda, não ganhava na paulada. Ninguém o outro, cada um estava no seu. Exatamente. Gordinho, só acrescentando uma coisa que eu acho é um ponto de vista. Eu acho que a tecnologia fez mudar as pessoas, talvez. Porque se você for... Se veja quando você era criança. A gente jogava Super Nintendo e tal. Não tem essa de ficar no computador criticando outros jogos. A gente ficava em casa, a gente comprava revista na banca, a gente juntava os amigos, entendeu? Eu jogava o Mega Drive, eu jogava o Super Nintendo. Eu acho que era uma época assim muito saudável, sabe? Quando não tinha tanta tecnologia, assim, rede social, sabe? As redes sociais acabou gerando alguns conflitos. Antigamente, John, era na base da revista. A nossa internet era revista, a nossa comunidade, o nosso Skype, o nosso Facebook era locadora, né, sabe? De certa forma, isso era mais saudável. Mais saudável. Eu acho que era uma coisa gostosa. Por mais que não tinha tanta tecnologia, aquele gráfico maravilhoso, mas era uma coisa nostálgica. Os amigos pra jogar, não pra criticar um console do outro. Nossa, vinha amigo pra caramba aqui na minha casa. Eu ia na locadora, fazia um legal. Turbilhão de fechando, gente do caramba. Era muito esse conteúdo, enquanto meu pai tosse no banheiro, fechando o conteúdo tá dando pra ouvir, Batalha dos Games, vamos só agora focar na história dos fãs aí, do nintendista, do sonista, ceguista, surdista, o caralho 4. Isso é uma bosta. A gente já pensa assim, já tem a batalha dos games em relação à venda. Agora vai entrar a batalha dos fanboys. Isso só veio para atrapalhar. Eu quero saber a opinião de vocês. Assim, isso é uma praga. É uma coisa que a geração vai deixar e é uma coisa ruim. Não é uma coisa legal. Então, a minha opinião a respeito disso, Bordinho, a verdade é que é uma palhaçada só. Eu não vou mentir, naqueles tempos de locadora também eu já tive o meu lado de fanboy. Eu defendia o PlayStation porque tinha o melhor gráfico, contra amigos meus que defendiam o Sega Saturno porque é da Sega, porque não sei o que tem. Ah, mas o meu é Virtua Fighter. Ah, Virtua Fighter tem gráfico de papel, você precisa experimentar o Tekken. E aí então... eu falava para um outro amigo meu, não, o Battle Arena Toshinden do PlayStation é muito melhor do que o do Sega Saturno. O do Sega Saturno tem apresentação, tudo, mas o outro lá que não tem apresentação, né, aquelas cenas em CG, né, é muito melhor como jogo, porque o hardware do aparelho é muito melhor. Aí outro amigo meu falava assim, não, mas para quem gosta de um jogo com boa apresentação, não sei o que tem, e depois entrava ofensa, cara, o carinha me xingava. Aí eu xingava ele também. Não é que xingava, né? Entrava em discussão. Nossa, e a gente disputava pra
pra saber qual era o melhor de King of Fighters. Um falava que o Sega Saturn é melhor porque tem um cartucho de expansão. Aí eu e outros amigos, a gente falava, não, porque o The King of Fighters do PlayStation é melhor porque não precisa de cartucho de expansão. E aí na hora de jogar a versão do Sega Saturn, a gente via que era melhor porque o Saturno tinha melhor memória para jogos desenhados, quanto o PlayStation tinha melhor memória para jogos poligonais. Um tinha uma coisa em que o outro era bom e um tinha uma coisa que o outro não era. E era uma discussão do caramba, sabe, Bordinho? Então, mas tipo assim, eu penso assim, né, a respeito, né, de ser fanboy, eu acho o seguinte, é uma coisa assim, né, sem sentido, sem nexo. Cada geração de console, cada hardware, cada empresa, né, tem, né, o seu propósito. O Wii tem jogos bacanas pra caramba, com controle de sensor de movimento, mas foi uma coisa assim que revolucionou o mercado. Não é à toa que o console recebeu o apelido de Revolution, né, no começo. Xbox tem gráficos maravilhosos, tem muitos títulos com gráficos bacanas, títulos divertidos também, tem RPGs, tem um monte de jogo bom. Eu acho assim, muita gente também que dá uma de fanboy, eu falo dá uma de fanboy porque é mais zoação mesmo, é pessoas que querem arrumar encrenca em fórum. Bom, teve muita gente que falou mal pra caramba do 3DS, disseram que o Vita ia arrasar com ele porque tinha melhor hardware, e olha o que aconteceu, a Nintendo mostrou um jogo de mercado onde ela ganhou de uma maneira triunfal. Então eu penso assim, a pessoa não é o mal não está no fato da pessoa gostar do console dela, até porque o console que ela gosta tem requisitos para que a pessoa se orgulhe dele. Agora a pessoa querer assim, né, jogar na cara do outro, você tem um Wii, que coisinha de criança, o meu que é bom porque tem gráfica, é tudo palhaçada. De duas uma a pessoa não bate bem do juízo, ou uma pessoa mal acabou de sair do ovo, tá entrando na adolescência e nem sabe, nem faz ideia do que diz, que é um dos maiores casos, né, reais existentes, né? Ou então é pessoa que gosta de semear discórdia em fórum, quer arrumar briga, quer zoar, porque esse negócio de fanboy aí é idiotice da cabeça da pessoa, falando bem na real mesmo, sabe, Bordinho? Bom, na minha opinião, assim, o Gabriel já falou praticamente tudo, né? É bem o que o Gabriel disse mesmo, mas resumindo, duas questões importantes. Primeiramente, o amadorismo que deve ser levado em consideração no que está acontecendo. Tem muita gente que anda criticando sem ter conhecimento do que está falando. O cara fala mal do 3DS, mas ele nunca encostou num 3DS. Entendeu? Exatamente. Essa é a primeira questão, o amadorismo, falta de conhecimento na configuração do console. Tem gente que fala que o Wii U não tem gráfico bom, que não sei o que lá, mas não, eu discordo. Eu acho que o Wii U tem um gráfico maravilhoso. Inclusive já vi matérias falando sobre a capacidade real do Wii U. Então o amadorismo está acontecendo nessa questão. E tem que ser levado também em consideração a opinião. O pessoal esquece que cada um tem uma opinião. Eles julgam, eu tenho essa opinião aqui, aquele console é o melhor e pronto. Então, eu acho que cada um tem um gosto para alguma coisa. Então, em relação a essa história de conhecimento, todo mundo sabe que eu tive um PS Vita, eu tive um 3DS, um 2DS, um DS. Joguei muito PS Vita, gostei do PS Vita. Só que eu vendi por quê? Porque não tinha jogo pra comprar. Não tinha. Eu não achava jogo pra comprar. Eu tinha que pegar um jogo, eu tinha que pôr crédito lá, entrar na PSN e baixar. Eu vim acho que com 100 reais de PSN e peguei alguns jogos. Só que não tinha jogo. E eu perguntava, ninguém vendia jogo de PS Vita. Aí não tinha porque eu segurar ele. 3DS não. 3DS eu já achei vários jogos pra jogar, pra comprar, tal, essas coisas. Então é isso aí em relação a jogo. Eu nunca fui fanboy. Eu prefiro a Nintendo, isso é verdade. Mas eu nunca fui fanboy, até porque tive o Xbox 360. Lá na minha família lá compraram agora o PS4 ontem. Eu vou me cagar de jogar Last of Us. Eu vou fazer com o Nascal tentando jogar. Isso é apenas lembrando, Bordinho, não falando mal do jogo.
Porque deve ser um título bacana pra caramba. O que a gente fala é que tem muito mais títulos a estilo mas de o que filme. eu tô falando agora é em relação ao conhecimento de jogo. Em relação a negócio de fanboy. Eu jogo tudo. Porque eu gosto de jogar. Eu não gosto só de um jogo. Eu gosto de jogar qualquer coisa. Prefiro a Nintendo. Mas o que eu não gosto da Nintendo? A Nintendo não tem jogo de futebol, Konami, PS, até porque as empresas não fazem. Fórmula 1 eu adoro. NBA eu adoro. Eu adoro tudo quanto é tipo de jogo. Então eu tenho os outros consoles para jogar esses jogos que a Nintendo não tem. A verdade é que um complementa o outro. Não pode ser. Um complementa o outro, mas o que agradaria mais é se não fosse apenas a Nintendo fazer um estilo de jogo, né, Bird? A gente queria ver jogos estilo da Nintendo no PS4, no Xbox. É isso que a gente quer ver. A gente quer que as outras empresas também se importem com esse lado. Porque existem crianças, adolescentes que curtem esse estilo de jogo. E até adulto curte esse estilo de jogo. Agora você vai pôr um PS4, o que você vai encontrar para se divertir? Um FPS. Esse Destiny aí, falam maravilhas dele. Eu não duvido que não seja um jogo maravilhoso, com um excelente multiplayer online. Só que se for para você ver, é um FPS, um MMORP, como que fala aquele MMO, exatamente, John. É estilo MMO, com história, com poderes antigravitacionais, magia, a arma, né? Esse Destiny aí falam que... Quer dizer, eu sou leigo, né, pra falar desse jogo, né? Mas falam que une vários estilos de MMO também no multiplayer online, diz que é muito bacana. Só que, tipo assim, se a gente só vê jogos onde você vê a arma na frente, eu quero ver jogos onde esteja um bichinho, assim, na frente, matando outro bichinho, usando um poder de eletricidade legal, sabe? Fazer estilo, entendeu? Não precisa ser um tiro de tinta, pode ser um tiro mesmo, mas faz um jogo assim no estilo assim que chame todos os públicos e não só o público sério. Então, horrível! Vamos ver o que vai dar o Splatoon, né, John? Parece que vai ser da hora o multiplayer dele. Splatoon, porque se já faz bem. Então, faz propaganda do Homo no jogo. Viu, tanto a Sony quanto a Microsoft, eles têm um público-alvo bem diferenciado da Nintendo. Até a plataforma PC também, que a gente tem que falar um pouco também, que é diferente de videogame, mas o que o pessoal vive falando, que é PC, Xbox, PlayStation e Nintendo, né? Eu acho assim, tanto o PC quanto a Sony e a Microsoft, eles têm um público-alvo muito diferente, bem diferente da Nintendo. Então eles focam muito esse público-alvo. Só que eles têm que dar uma diferenciada também, que é para desviar aquela questão, para eles atingir também aquele outro pra não ficar só tiro, não ficar só jogo sério. Sim, não dividir, tipo, vou fazer metade dos jogos. Não, fazer algum só. Por exemplo, o Crash... Deveriam fazer um Crash bacana, assim, alguma coisa relacionada. É como eu disse, eu acho que falta mais jogos assim no mercado. Acho que se uma criança hoje em dia comprar um PS3 ou um PS4, ela só vai poder jogar Call of Duty, Battlefield, jogo assim de tiro, guerra, Destiny. Isso faz uma geração rata. O pior não é isso, faz uma o pior é que geração eu não vejo os pais comprando um console assim pros filhos. Bom, tem alguns jogos, né? Tem alguns jogos. Um que eu achei super bacana, que é aquele da Alice no País das Maravilhas. Planta vs Zumbis, tá lindo o jogo. Negro lá, Planta vs Zumbis, tá bacana demais o jogo. Tem alguns lá que eles fazem, realmente. Tem alguns, só que... Olha, de verdade, eu torço e muito pela volta do Mega Man um dia. A gente vai curtir, saiu o Gunvolt recentemente, logo o criador, né, do Mega Man, ele vai estar trazendo pra gente o Mighty Number 9, que vai ser um novo Mega Man, né, uma nova era do Mega Man, não o Mega Man mesmo, mas o sucessor espiritual dele, né, que vai ser um jogão, assim, vai ser multiplataforma e talvez venha até pra 3DS. A SEGA separado, porque a SEGA e a SEGA... Sim, mas se a SEGA tivesse um console competindo com todo mundo, ia ajudar muito a Nintendo e ajudar muito esse tipo, porque a SEGA ia ter muito jogo desse estilo. Eu sinto muita falta. Bom, gente,
Não tem verba, coisa. É difícil, eles não tem verba, né? Não tem verba pra fazer console, não daria certo. Realidade seja dita, né, John? Não tem verba. A Dreamcast é um exemplo disso, né? Já mostra. O Dreamcast hoje em dia é um console muito homenageado e merece essa homenagem toda. Há uns dias atrás foi o aniversário dele. Hoje em dia, né, o Dreamcast, né, a turma já tá criando até soldagem na placa, né, para poder colocar HD nele, John. Então hoje em dia é possível, né, colocar jogos na HD, dá pra matar uma saudade tanto do Dreamcast, que é esse console fantástico que com certeza vai deixar muitas saudades pra quem já teve, né, e muita gente ainda vai continuar homenageando ele. Rápidas informações pra gente encerrar, eu falo a informação, vocês dão uma opinião bem rápida pra gente fechar. Primeira, Mortal Kombat 10 chegando, e aí, estão empolgados? O que vocês estão achando? Vai ser um jogo bacana demais, maravilhoso demais, Bordinho. Muito sangue, muito combo, muita violência. É o estilo de Mortal Kombat, cara. Eu gosto de Mortal Kombat. Aí, não pode ter só jogos assim, né? Mas eu adoro Mortal Kombat. Muito bacana. Eles estão seguindo muito bem a franquia do Mortal Kombat no Mortal Kombat 10. Eu tô botando muita fé, inclusive o público-alvo tá investindo muito, sim. Super Smash Bros. Chegando, vocês estão empolgados que eu sei. Tá seguindo bem. O meu já comprei. O meu já comprei. A partir do dia 3 é contar uns dias aí pra estar aqui no meu bichinho aqui, me divertindo muito com ele. Vai ser muita pancadaria, muita porrada, muita borrachinha se soltando do 3DS. Espero que não aconteça comigo. Eu vou te responder como se fosse aquelas perguntas da Maria Gabriela, né? Tipo, fala uma palavra e eu respondo rapidamente. Sobre o Super Smash Bros? Muito bem. Próximo assunto. Uma campanha bem sucedida. Isso aí, galera. John Bertagnoli por John Bertagnoli, pra responder. Tá chegando, também tá chegando o Heroes Warriors pra lançar geral, certinho, divulgar. Exatamente. Hiruli Warrior, Peru no óleo, né, Bordinho? Outro jogão também. Uma campanha muito boa, mas assim, não está sendo aquela coisa bombástica. O que vai ser bombástico na atualidade, no momento, é o Smash. O Hero Wars vai ser bacana, vai ter venda, mas assim, não vai ser informação aquela minha campanha que eu conheço. da Nintendo. Vai sair o demo do FIFA 15, eu vi, tá animal o jogo, tá bem diferente, eles mudaram muito, melhoraram demais. Pro Evolution Soccer 2015 também tá para sair. Pode ser que saia pro Wii U. O jogo também tá animal. Vai ter Fórmula 1 também tá bonito de ver. E para fechar, New 3DS. Vai, diga. New 3DS, fale você primeiro, John. Então, é que como ainda não mudou tanta coisa, é aquela questão que inclusive um amigo nosso estava falando. Você sabe que a linha 3DS ainda precisava lançar mais um console, que é o quarto console, não é isso, Gabriel? Parece que é o da linha DS. Vamos ver, o normal primeiro, XL segundo, 3DS é o quarto. Inclusive eles fazem isso nas outras, acho que no Game Boy. Então é a finalização, é pra terminar com o New 3DS pra chegar a nova geração de portátil. Então e eu acredito que depois dos 2 anos já venha. Eu aposto no New já vem trazendo um novo Mario Kart também, John. Como é bom ficar velho, não, John? Então é isso, Gabriel. Quer falar alguma coisa do New 3DS pra fechar? Vai ser sensacional, né? Vamos ver quais são os exclusivos que vai sair pra ele. Tomara que o analógico agora venha mais reforçado ainda do que os habituais. O 3D seja mais bacana. O 3D promete uma coisa, John, que eu tô torcendo muito. Parece que você vai poder chacoalhar o 3DS, fazer o que você quiser com ele, que você não vai perder o foco do 3D. Essa é a promessa da Nintendo. Já vem com o Xenoblade Chronicles, que é uma praticamente remasterização do Wii. Eles vão reforçar. Então, promete sim, beleza? Então, gente... Só uma questãozinha que eu não gostaria que tivesse no 3DS. Essas coisas de jogo exclusivo, lançou um jogo que vai ser só pro New 3DS.
para eles investirem numa campanha do Neo 3DS, para a venda do Neo 3DS. Então isso eu acho legal, que eles lancem os jogos que também sejam compatíveis com os outros 3DS. Qualquer coisa. Exatamente, até porque não é todo mundo que vai trocar de uma hora para outra, né, João? Mas se eu a acho que Nintendo mesmo lançar com o um novo Tropical gráfico não tem Freeze potencial pra para ele, Tropical eu Freeze, arrebento porque isso reduziria muito. Bacana. Porque o Tropical Freeze é maravilhoso. Não, Tropical Freeze não. Ah não, Seria mas se ela criar um Donkey Kong exclusivo, eu já ficaria feliz, sem ser Tropical Freeze. Fechando aqui então o nosso seguro Boardingcast, a gente discutiu bastante coisa. Provavelmente quando você vê esse vídeo correndo, eu já vou ter gravado há alguns dias. Já vamos estar pensando no terceiro, que eu já tenho o tema do terceiro. O terceiro Boardingcast vai falar de hack room, aquelas hack editada que você jogou, aquele Mario que tá o caralho, aquele Donkey Kong diferente, aquele Mario Kart editado. A gente vai falar sobre isso. Inclusive, tenho certeza que o Gabriel e o Joe já vai querer comparecer, porque eles gostam de hack também. De hack. Agradecendo ao Lucas Siquelli que tá na chamada e não quis falar, só tá aqui comentando. Falar em Lucas Siquelli, né? Ele falou pra gente comentar, né? Ele disse assim, uma coisa legal que eu vi é que não vai ter rastros na imagem. Comenta aí. Então, Lucas, a gente acabou de comentar isso. No caso, né, os rastros na imagem, né, seria o desfoque, né, do 3D, né? E isso que eles estão prometendo que não vai acontecer, né? Eu quero ver se for isso realmente que eu tô pensando, né? E vai ser bacana demais. Vai ser mais um motivo pra jogar com o 3D ligado no último, né, John? Vamos mudar um pouco a angulação da questão das telas, né? Porque o 3D ele emite duas telas, né? Então eu não sei como que eles vão mudar isso aí. Você quer já colocou duas telinhas no 3D. Só pra fechar, eu fiz aquela enquete no grupo perguntando qual era o melhor PS4 ou Xbox One. O PS4 ganhou. Eu prometi que ia ler um comentário de alguém, tá? Então tá, eu vou ler aqui o comentário do Eduardo Barbosa, tá? O comentário dele achei bacana. Ele falou que vai de PS4, porque a Microsoft apostou muito em central multimídia e esqueceu do console. Já a Sony ainda... Deixa eu ler. Já a Sony ainda buscou correr atrás e não esquecer que estaria criando um console para jogar videogame. Aportou também nos RPGs, que sairão como sempre excelentes. Ainda assim não muito, porque eles farão diferenças. Não vai ser tão diferente assim um do outro. A verdade é que a Sony saiu na frente exatamente por causa disso. O Xbox ficou muito em Skype, muito em Kinect, muito em coisa em TV Xbox lá, que a Sony não apostou tanto. Vai ter tudo falsaria. Prometi. Então, galera, próxima enquete vocês. Eu vou por mais perguntas, mais respostas. O cara é 4. Outra coisa que eu quero informar: eu fiz a enquete de qual jogo é melhor do Zelda. E eu agora esqueci qual que era o jogo aqui que eu coloquei de enquete. Eu sei que o Zelda perdeu. Pra variar o dele. Aqui, ó. O melhor jogo: Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda Sky Hard World. Super Mario Galaxy destruiu o Zelda de uma maneira assim linda. Destroçou uma franquia maravilhosa. Esse Zelda. Na enquete, né, gente? Na enquete. Zelda, né? Se a gente colocar um Between Worlds aí, né? Skyward Sword, John. Joga Skyward Sword, John. Tu não teve o Wii, John. Pegue um Wii emprestado. Não, faça o seguinte: compre o original Skyward Sword, jogue no seu Wii U, John. Eu recomendo pra você. Between Worlds é da hora, mas é portátil. Jogue o Skyward Sword, que é o modelo pra você jogar em telona outra enquete que eu coloquei, John, você vai amar qual foi o melhor lançamento? Mario Kart 8, Super Smash Bros, Heroes Warriors e também o Bayonetta e Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Adivinha quem ganhou? Mario Kart 8 ganhou muito de diferença do Super Smash Bros. Quem ganhou? Mas é complicado também a gente já falar, né, o que é melhor, porque são estilos diferentes também, né, dependendo, porque a gente não pode falar como que se o Smash é bom, porque ainda não foi lançado, a galera ainda não tá com tudo. Também tive a ignorância de fazer a pergunta no grupo de Mario Kart, então é óbvio que é da Mario Kart 8.
Também fiz a enquete aqui, quem é mais gostoso, eu, Gabriel ou o Joe? É claro que eu ganhei. Fechando então nosso segundo Boardingcast, queria agradecer o Gabriel por ter participado. Gabriel, obrigado, mano. Volte sempre, a sua presença é muito importante, apesar de você ainda ser gordo. Deixa que fora do podcast você vai escutar meu bordinho. Bom, gostaria de agradecer a todos, né, que acompanhou a gente aqui. Peço desculpas, né, em primeiro lugar, porque eu comecei um pouquinho nervoso. Acho que vocês vão até escutar minha respiração de nervoso no começo. Mas a minha satisfação é estar aqui para comentar os assuntos da atualidade no mundo dos games aí para vocês. O que a gente faz aqui, a gente faz com carinho para vocês, sem intencionar dinheiro, sem intencionar publicidade, sem intencionar altos patamares. É uma coisa para compartilhar com os grupos que a gente administra e participa. É esse carinho e essa consideração todas que a gente tem aí para com vocês, né? Então eu agradeço, né, por estar aqui junto de vocês aí, também quero agradecer do John, do Siqueira, por ter participado, né, que com certeza ele fez o podcast com todos, tomando um delicioso suco de arraia. Muito obrigado, Joe. Olha, o Joe é mais rápido, ele é super prático, né? Valeu, tamo aí. Beijinho todo pra você. Um beijo pro corno que me tirou da opinião de game pra game, que eu não sei porque eu não tô mais no grupo. Gente, muito obrigado por ouvir a gente, tá? Se aquele esquema, curte, comenta, compartilha, dá o cu, faz o que você quiser. A divulga, que a gente só quer fazer vocês felizes, alegres e sei lá, e sonhar e cuspir arco-íris. Gente, obrigado de todo o coração. Um beijo, mas um beijo bem delicioso com baba vermelha. Fiquem com Deus. O Podcast 3 volta na próxima semana, no próximo mês, depende do meu humor. Tchau!